Estamos no segundo episódio falando sobre os maiores desafios do empresário agora em 2025, onde na semana passada nós falamos um pouco sobre a estagnação econômica. E se você não assistiu, tá aqui o link, vai lá, assiste o nosso vídeo da semana passada. E essa semana nós vamos falar sobre a burocracia e os impostos elevados e o peso do Estado no seu negócio. Se você sente que trabalha todos os dias para pagar guias, você não está sozinho. Em 2025, o brasileiro trabalha até dia 29 de maio só para pagar tributos, ou seja, 149 dias. Isso mesmo. 149 dias. Então, fica aqui comigo que nós vamos desenrolar esse assunto, tá bom? Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar, coloca aqui a sua dúvida para que o nosso canal se torne cada vez mais relevante e você possa receber os nossos conteúdos toda quarta-feira às 8 horas da manhã. Então, roda a vinheta! Você já teve a sensação que no Brasil o empresário não compete apenas com seus concorrentes, mas com o próprio sistema? Essa é a realidade de milhões de empreendedores que passam mais tempo cuidando de guias, notas fiscais, autorizações e alvarás do que com vendas, clientes e inovação. Em 2025, o Brasil continua sendo um dos países mais burocráticos do mundo para se fazer negócios. E isso não é um exagero. Enquanto os países da OCDE, uma empresa gasta em média 160 horas por ano para lidar com obrigações tributárias, aqui no Brasil o número ainda gira em torno de 1.500 horas anuais. Isso significa que um pequeno e médio empresário brasileiro gasta quase 10 vezes mais tempo apenas para pagar impostos do que seus concorrentes em economias mais maduras. E a pergunta que fica é: como crescer? Como inovar? Como gerar empregos? Se a cada semana você precisa se preocupar mais com papelada do que com estratégia. Para entender melhor o problema, vamos entrar no emaranhado de tributos. O empresário brasileiro convive diariamente com ICMS, ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, contribuições previdenciárias, além das obrigações acessórias, como SPED, GFIP, DCTF, E-Social e tantas outras siglas que parecem mais um idioma próprio. Pegue um exemplo simples. Um pequeno restaurante em uma cidade de médio porte. Esse empresário precisa emitir notas fiscais eletrônicas para cada venda corporativa, ou seja, recolher ISS municipal, ICMS estadual sobre bebidas, PIS e COFINS federais, calcular folha de pagamento no E-Social, recolher INSS, FGTS, gerar guias do Simples ou do regime escolhido e ainda manter todos os alvarás em dias. Isso todo mês. Só nesse caso estamos falando de pelo menos 12 obrigações diferentes para uma operação que poderia estar focado apenas em vender refeições de qualidade. Agora, multiplique esse cenário por setores inteiros da economia. É aqui que o custo invisível aparece. Tempo perdido, multas por atraso e juros acumulados corroem margens e desanimam quem quer empreender. Mas não dá para falar de impostos em 2025 sem tocar na reforma tributária. Em 2023 foi aprovada a Emenda Constitucional 132, que cria o IVA Dual, a contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS, de competência federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, de competência compartilhada entre estados e municípios. O discurso é de simplificação e, de fato, no longo prazo, deve reduzir a quantidade de impostos e unificar a base de cálculo. Só que o empresário precisa estar atento. A transição vai até 2033. Isso significa que durante os próximos anos teremos dois sistemas convivendo simultaneamente. O modelo antigo não desaparece de uma hora para outra.
e o novo vai sendo testado em paralelo. Resultado? No curto prazo, a complexidade pode aumentar antes de melhorar. E aqui entra o risco real para pequenas e médias empresas. Muitos empresários podem ser pegos de surpresa se não se prepararem para lidar com o IVA. Serviços, por exemplo, devem enfrentar alíquotas mais altas, mas terão a possibilidade de aproveitar créditos. Um salão de beleza pode pagar mais impostos em uma nota, mas terá direito de abater custos com energia, insumos e até aluguel, dependendo da regulamentação final. Isso muda completamente a forma de calcular preços e margens. Outro impacto pouco discutido é o efeito direto da burocracia no fluxo de caixa. Multas e juros por atrasos em guias são frequentes e corroem margens já apertadas. Empresas que não se organizam acabam pagando até 5% a mais por ano apenas em penalidades. Esse dinheiro poderia estar indo para reinvestimento, marketing ou capital de giro, mas fica retido em um sistema que pune quem não é altamente organizado. Agora, a pergunta é: o que fazer na prática? Primeiro, contabilidade estratégica. O regime tributário precisa ser revisado todo ano, não apenas na abertura da empresa. Muitas vezes, a migração do Simples Nacional para o lucro presumido pode significar economia tributária de 2 a 5 pontos percentuais no seu faturamento. Segundo, automação e tecnologia. Os sistemas integrados de ERP, emissão de nota fiscal unificada e conciliação bancária automática reduzem erros e prazos. Em terceiro, um calendário tributário inteligente. Empresários que criam rotinas semanais para verificar as obrigações raramente sofrem multas. A procrastinação é o maior inimigo do bolso. Em quarto, é uma educação interna. Não delegue 100% ao contador. O empresário precisa entender, ainda que de forma básica, os impostos que incidem no seu negócio. Quem não entende, paga mais caro. Quinto, força coletiva. Participar de sindicatos, associações comerciais e grupos da classe dá voz ao empresário. Pressão organizada já conseguiu conquistar em simplificação e vai ser decisiva para os ajustes finais da reforma. A verdade é que a burocracia e os impostos elevados são sim um dos maiores entraves para o empreendedor no Brasil. Mas também é verdade que com organização, tecnologia e estratégia é possível reduzir esse peso. Não dá para eliminar a carga tributária, mas dá para diminuir a dor e transformar a gestão fiscal em diferencial competitivo. Eu quero te convidar para continuar essa jornada comigo no próximo episódio. Na semana que vem nós vamos explorar um paradoxo que marca 2025, que é o desemprego no menor nível da história recente, mas as empresas continuam sem conseguir contratar gente qualificada. E como isso é possível? E mais importante, o que você pode fazer para não ficar refém dessa escassez de talentos? Na próxima quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu espero você. E é como eu sempre digo, Vencer Prime.